O Paulo se prontificou a entrar conosco aqui diretamente por Skype. O Paulo é vencedor do prêmio da Fundação Biblioteca Nacional, é autor do livro de contos Ainda Orangotangos, adaptado para o cinema, longa-metragem vencedor do 13º Festival de Cinema de Milão. Co-roteirizou o filme O Início do Fim. Lançou o livro de poesias, Mesmo Sem Dinheiro, Comprei um Skate Novo, vencedor do prêmio APCA, entre outras obras poéticas. É autor do romance O Ano em que Vivi de Literatura, além de outras obras. Paulo, acho que aí para você ainda é bom dia, boa noite? Não, bom dia também. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Eu vou te passar a palavra. Bom, eu queria dizer que é uma alegria estar participando. Se vocês estão me escutando. Vocês estão me escutando? Sim, estamos te escutando. Sim, tá. Ser bem breve, enfim, só tenho muito pouco a contribuir com esse debate, que é um debate bastante importante. Ele, de alguma forma, ele se manteve muito presente no século XX, e acho que mesmo hoje, com uma proliferação, né, de possibilidades de interlocução entre a criação e os espectadores, ele ainda é bastante importante. A minha geração, quer dizer, a nossa geração, é uma geração tremendamente influenciada por essa linguagem do cinema, e eu acho que é bem pertinente. Fico muito agradecido pelo convite. Bem, eu vou tentar responder não todas as questões, mas pelo menos algumas assim que me parecem mais apropriadas, mais em conformidade com a minha falta de erudição em relação à teoria da linguagem do cinema, etc. Essa questão se para o grande público as imagens substituem o texto para estabelecer as provas de realidade, como pergunta, né? Como as telas tratam questões para as quais faltam imagens, zonas, cidade, lugares e tempos longínquos, diferentes estados sociais, estados psicológicos perturbados. Eu acho que, nesse ponto, a linguagem cinematográfica, audiovisual, ela é uma forma de talvez das possibilidades de contato, de facilitação pelo seu imediatismo, de acesso a uma linguagem, de acesso a uma trama, a uma proposta, um plot, mas eu ainda vejo essa possibilidade bastante limitada se você comparar com uma linguagem ou com a interlocução que se utiliza pela literatura. Na medida em que você constrói um caminho de imagens e sons, você, de certa forma, torna aquela história mais acessível, mas, ao mesmo tempo, você constitui elementos que restringirão bastante a interpretação. Eu tenho a minha formação original é jurídica, e depois de 8 anos levando uma vida de dedicação integral à criação literária, este ano eu retornei à academia e estou lecionando então direito econômico e direitos fundamentais atualmente. E eu sinto que a interpretação e mesmo a empatia, que já foi mencionado,
ela é muito diferente nessas duas linguagens. E no direito, costuma-se falar que a noção da justiça, não é? O parâmetro da justiça, o comando que define o que é desejado, o que é indesejado, ele não está exatamente no preceito escrito, naquela linguagem escrita ali, imediatamente considerado, mas na interpretação que os interlocutores, ou os interlocutores farão dessa isso que ela é superável, e eu imagino que o impacto ele ainda é diferente, porque no audiovisual você chega com um pacote muito mais fechado do que o pacote que você encontra na literatura. Se você analisar rapidamente assim, a solução que você encontra na oralidade, digamos assim, antes da escrita e da leitura da literatura, ela é muito mais limitada do que a possibilidade que você tem de construção do que está elaborado no texto, na sua cabeça, que varia de acordo com as circunstâncias. Não que isso não aconteça com o cinema também, mas eu acho que esse poder da literatura ele é inquestionável, e nesse sentido eu acho que a possibilidade de experimentar o outro, a intimidade do outro, a realidade do outro, a tragédia do outro, ela é perfeitamente factível nessas duas linguagens, mas ainda acho que a literatura, e dentro da literatura, sobretudo a poesia, é que a poesia, enfim, eu não vou para essa área. Enfim, na literatura eu ainda vejo essa potencialidade muito maior. Então, depois, a insistência atual sobre a padronização narrativa, diria a emergência de vozes singulares, eu acho que a singularidade, o que destoa, sabe, da moda ou da tendência ou do mercado, como você quiser chamar tudo isso, ela inevitavelmente ela surge. No caso brasileiro, hoje você vê muito forte, assim, eu posso falar porque acho que não soa de qualquer, não, fica longe de poder soar com uma espécie de crítica, uma espécie de dor do cotovelo, talvez, que é o domínio do mercado por grandes corporações, que acontece aqui no Brasil neste momento de uma forma importante, o mercado editorial sendo atendido por grandes empresas, enfim, resultantes de incorporações, fusões. Eu acho que isso não impede o surgimento de novos trabalhos, experiências que quebrem isso. Eu acho que com o cinema também isso não é impedido. E a emergência de vozes singulares, ela sempre acontece. O que nós temos é que no século XX afirma essa lógica de que um alcance maior, massivo, ele depende de uma adesão, né, ou de uma incorporação dessas vozes, dessas linguagens pelo mercado. E no final das contas você percebe que grande impacto ele vai depender de alguma forma da adesão, da incorporação pelo mercado. Mesmo uma geração, para a gente parar e pensar um pouco assim, as grandes ações e também
os ocorridos que tiveram impacto maior são aqueles que estão assumidos pelo mercado, né? Pega uma singularidade que inclusive é destoante, que é contra o sistema, e essa singularidade incorporada pelo mercado, ela, enfim, acaba sendo parte justamente do que muito se nega. E na literatura não é diferente. Assim, se você pegar, por exemplo, o Álvaro Alvim, Chico Alvim, que era um dos poetas cariocas, que seria uma contracultura carioca nos anos 70, e que distribuía seus textos em aquelas cópias, né, de mimeógrafo, eu acho que era essa voz dissonante, essa singularidade acaba sendo, com o tempo, canonizada e assumida pelo mercado editorial como uma referência necessária. Hoje você pega toda uma singularidade que há na construção poética, por exemplo, de novas poetas brasileiras que colocam uma dicção nunca antes ampliada pelo mercado ou assumida pelo mercado editorial brasileiro. Eu estou falando isso no Brasil, mas é no mundo, assim, né? Essa singularidade, de algum tempo, ela vai ser né, o cânone, vai ser o padrão, porque essas coisas funcionam. Depois, existir uma literatura e o cinema nos dias de hoje condicionados à produção editorial, distribuição comercial e evolução de formatos, eu não vejo isso muito claro, assim, pelo menos com relação à evolução de formatos. Distribuição comercial tendo, né? Oi. Alguém falou? Não, você pode continuar, você tem mais 5 minutos. Quanto tempo eu tenho? Tem mais 5 minutos nesse primeiro momento. Tá, ok, obrigado. Então, a distribuição, essa lógica da distribuição, da campanha, do marketing, da divulgação, essa é o ponto mais crítico desse processo todo e que não se consegue se desvincular. Está cortando, Paulo. Ele está com a internet do hotel lá. Ele está com a internet do hotel? Não se consegue... parece que a sua internet aí não é muito boa. Os seus... um minuto seu de fala nós perdemos. Bom, enfim, essas são as minhas ideias aí. Eu acho que tem aí uma necessidade de adesão do mercado, mas hoje eu vejo com muito mais esperança, talvez a possibilidade de quebrar e de acessar pequenos grupos ou número menor talvez, mas atender de uma forma mais ampla as expectativas. Então eu acho que essa pergunta, quais os efeitos do mercado de edição e distribuição sobre as possibilidades de talvez fosse o grande debate aí. Enfim, eu não me sinto limitado por isso e também acho que que merece bastante atenção isso do escritor ter de se tornar hoje uma pessoa interessante e vinculada a outros trabalhos, como acontece muito hoje de escritores importantes terem os seus canais no YouTube e tomarem trabalhos de palco, de mídia. Eu não sei, eu acho que isso faz parte de um processo que precisa ser acomodado e que, de alguma forma, a maturidade diante dessa nova revolução, ela vai é isso. Paulo, eu acho que agora nós vamos parar por aqui, porque não estamos mais te ouvindo, então nós vamos encerrar e te agradeço muitíssimo a participação. Dentro de uma meia hora a gente retorna para a parte das imagens
e aí nós vamos tentar uma conexão melhor com você, tá certo? Ok, obrigado. Obrigada. Bom, então eu proponho que a gente faça a nossa pausa para o coffee.